Antes de orar, antes de ler a palavra, eu quero que você grave uma frase e até o final do culto a gente vai entender essa frase. Spurgeon fala que não há nada pequeno em Deus. Guarde essa frase no seu coração, que no final você vai entender o que eu estou falando. Vamos começar, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Vamos começar do verso 1 e até o verso 12. Evangelho de João, capítulo 2, fala das bodas de Caná, né? Quando Jesus transforma água em vinho. Obrigado, querida. Pode transformar em vinho ou só água mesmo? Pode. João, capítulo 2, começa do verso 1, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, algumas traduções falam talhas, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e o encham até a borda. Então lhes disse: Agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois, se os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho até agora. O verso 11 diz assim: Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O verso 12 final diz: Depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Amém. Feche seus olhos, quero orar um minuto pela palavra só. Senhor, te damos graça por essa noite. Coloque em nosso coração que há poder no nome de Jesus. Há poder para sarar, há poder para curar, Senhor. Há poder para restaurar e há poder para transformar, Senhor. Que nessa noite, aqueles corações aflitos, situações que parecem impossíveis aos olhos humanos, Jesus, atende o pedido dessas pessoas e transforma o opróbrio em festa, Senhor. Que seja uma noite de transformação na vida dessas pessoas. Que a Tua glória se manifeste nesse lugar, hoje e sempre. Amém. Queridos, essa palavra eu quero falar a respeito especificamente de Jesus. Jesus foi o homem mais extraordinário da face da terra. Foi o homem que fez coisas inacreditáveis, fez coisas que a lógica não consegue entender, ou não consegue compreender. Até certo ponto a ciência consegue levar o que Jesus fez, mas chega num ponto que é só por fé. É só fé para você entender o que Ele fez, por quem Ele fez e para que Ele fez. E eu imagino que você já conhece esse texto, creio que já é um texto bem conhecido para você. A não ser que você seja igual minha filha, 3 anos, Maria, eu peguei ela na escola e eu falei: eu vou ensaiar com minha filha esse texto. Perguntei para ela: Maria, você conhece o texto que Jesus transforma água em vinho? Ela disse: eu conheço, pai. Falei: tá bom. Mas eu posso contar para você? Ela disse: pode. Eu comecei a contar o que Jesus tinha feito. E quando chegou na parte que eu falei para ela assim: filha, e aí o vinho acabou na festa. Ela virou assim e disse: pai,
E aí? Depois que o vinho acabou, o que aconteceu? A gente vai descobrir isso, amém, queridos? Então, eu quero usar uma mensagem temática chamada da água para o vinho. Quero ser fiel ao que o texto revela, o propósito que o texto revela. Existe um problema aqui para ser resolvido. Existe uma situação que precisa ser resolvida. Aconteceu dentro de um casamento que seria uma catástrofe naquela época. E era necessário a intervenção de alguém para ajudar de alguma forma. O incrível é que todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam das coisas que Jesus fez, eles falam dos milagres que Jesus fez, eles falam da glória do Senhor Jesus, eles conseguem nos transparecer, trazer para nós o quanto Jesus é poderoso, o quanto Jesus tem poder para mudar qualquer coisa, o quanto Jesus é um homem Deus que pode mudar toda e qualquer situação, que Ele pode pegar a lógica e virar de cabeça para baixo e transformar tudo o que Ele quiser, porque há poder no nome de Jesus. Então os evangelhos trazem isso para nós, a majestade de Deus. Mas o evangelho de Mateus, ele fala, a curiosidade entre os outros evangelhos de João, é que o de Mateus, ele fala de um rei. Por isso que tem a linhagem de Jesus, tem a genealogia de Jesus, porque para quem está lendo aquele evangelho, para entender por que ele é rei, todo rei naquela época tinha uma linhagem. Por isso Mateus começa trazendo a linhagem de Jesus, falando do rei. O evangelho de Lucas fala da concepção milagrosa de Jesus, fala do sacerdócio dele para nós. Por isso que ele traz a família de Jesus, porque naquela época, ao ler um evangelho desse, era necessário entender que o sacerdote, ele tinha uma família, ele tinha uma história, ele tinha uma origem. O evangelho de Marcos vem trazendo Jesus como um servo. E se você perceber, não tem linhagem, não tem história, não tem concepção de Jesus. Porque quem estava lendo o evangelho naquela época não precisava saber da vida de um servo. Não precisava saber da linhagem, do quem ele era, dos pais dele. Não precisava saber por que ele era servo, o que fazia dele servo e o que ele era quando se tornava servo. Era o que eles precisavam saber. Mas João traz uma tese. Eu acredito que João traz uma tese no evangelho dele falando de um homem que é Deus. João, principalmente no capítulo 1, ele começa falando sobre quem era Jesus. Ele diz: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E esse evangelho de João foi escrito tanto para gentios quanto para judeus. Tanto é que a palavra verbo no original é do grego, significa logos, significa consciência. Por que eu existo? Qual é o meu propósito? Para onde eu estou indo? João está explicando no evangelho dele que Deus pegou toda a majestade dele, todo o poder dele, toda a autoridade dele e colocou em Jesus. João fala que a majestade de Deus está em Jesus, que o propósito original de Deus está em Jesus, que Ele tem sim todo o poder e toda a autoridade para manifestar poder em qualquer coisa. O que eu quero que você me entenda com essa introdução que eu estou fazendo para você, a gente vai aplicar o texto já, mas o que eu quero que você entenda essa introdução é de um Jesus, que Ele pode virar a sua vida de cabeça para cima hoje. Eu estou falando de uma autoridade, de um poder descomunal que nunca foi visto. Eu estou falando de um Jesus que tem poder no nome, que pode curar qualquer coisa, que pode curar qualquer doença, que pode manifestar, virar a sua vida de cabeça para cima, pode fazer você ir onde você nunca foi. Eu estou falando de Jesus, o nome que tem poder. Eu quero falar de poder hoje à noite. Meu Deus! Então, Ezequiel, para confirmar o que é dito nos evangelhos, em Apocalipse capítulo 4, ele fala dos 4 seres viventes, ele fala da face dos 4 seres viventes. E no evangelho de Mateus, o que representa em Ezequiel é que Jesus é o leão.
Mateus fala do rei. O evangelho representado em Ezequiel é o leão, porque Jesus é o rei dos reis. No evangelho de Lucas, fala do filho do homem, a imagem que representa em Ezequiel, a face de um homem. O evangelho de Marcos fala de um servo, fala de alguém que serviu ao próximo, que amou o próximo, que fez coisas para o próximo. A imagem representada em Ezequiel é de um bezerro. O serviço, o trabalho, sabe, a jornada um com o outro. Mas quando João está falando de Deus, do Evangelho de João, falando a respeito de Jesus, a imagem que Ezequiel traz nos 4 seres viventes é que ele é de águia, ou seja, é o próprio Deus, é a visão de Deus, é o Espírito de Deus que está cobrindo toda a terra. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou falando de um Jesus que tem poder e tem autoridade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Depois dessa introdução, querido, eu quero desenvolver com você a parte do milagre. Deixe sua Bíblia aberta para a gente ir acompanhando verso por verso, tá? Último verso, quero começar do último para o primeiro. O último verso fala que, o penúltimo verso, aliás, fala que Jesus começou esses milagres e depois disso os discípulos creram nele. A pergunta que eu quero fazer para você, se você leu e entendeu, os discípulos creram porque eles viram um milagre, eles já criam antes de ver o milagre, ou eles passaram a crer porque eles viram o milagre, ou eles já criam sem nem ver milagre? Fala com o seu amigo do lado aí e diz assim: você, qual discípulo é? Eita. Às vezes a gente comete essa gafe dentro, né, da própria igreja, que a gente está com Jesus, a gente diz que é discípulo de Jesus, mas a gente não crê nas coisas que Jesus faz, ou nos milagres que Jesus faz. Se tem algo que me incomoda, é eu ler milagres e eu não viver milagre, gente. Se tem algo que me deixa fora do comum, é eu estar lendo o que Jesus fez, porque o mesmo Deus daquela época é o Deus de hoje, porque se Ele fala que Ele não mudou, Ele continua fazendo milagres hoje. Amém? Você não entendeu? Aquele mesmo Deus de antigamente que fazia milagres, continua fazendo milagres hoje. Eu estou dizendo que Ele vai fazer milagre hoje na sua vida. Mas às vezes Deus permite faltar vinho na nossa vida, para que através do poder dEle, através da fé nele, Ele possa transformar na sua vida. Às vezes o combustível que você precisa para transformar na sua casa, na sua vida, no seu casamento, é a sua fé. E às vezes Jesus permite que falte isso, para poder transformar a sua vida. O interessante é que o capítulo 2, o verso 1 começa dizendo que ao terceiro dia fizeram umas bodas de casamento em Caná da Galileia. Mas o terceiro dia de quê? O verso 2, ele não é desconexo do 1, gente. A Bíblia foi dividida em capítulos e versos para a gente ter referência de onde achar alguma coisa. Mas se você voltar um pouquinho no capítulo 1, nos versos anteriores, 46, não precisa voltar, mas se você voltar um pouquinho e ler, você vai entender. O primeiro momento que eu quero falar com você hoje, eu quero dizer para você que para você não desprezar pessoas nem lugares. Não despreze, ponto 1, não despreze pessoas nem lugares. Não selecione pessoas para ouvir, porque você acha que é mais bonitinho, que é mais legal, que roda no manto mais, que fala mais coisa linda. Não selecione pessoas, selecione a palavra de Deus. Não selecione lugares para você estar, porque às vezes você chega aqui e acha confortável essas cadeiras, acha um ar-condicionado lindo e maravilhoso, mas você fala, só tem estética.
desvalorize lugares, não subestime lugares, queridos. E como um bom batista, eu vou provar para você porque eu estou falando isso. Então o verso 1 começa dizendo que é o terceiro dia. Foi ao terceiro dia, antes disso acontecer, desse casamento acontecer, Jesus encontra um personagem primordial aqui, chamado Natanael. Felipe encontra Natanael e fala: eu encontrei o Cristo, vem comigo e vê. Vamos lá. Natanael usa uma frase diferente. Ele diz: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Mas o interessante é que quando ele encontra Jesus, Jesus fala: aí há um homem fiel, há um homem íntegro. Natanael surpreende com Jesus e fala assim: me conheces de onde? Ele fala: antes de Felipe chamar você, eu vi você embaixo da figueira. E eu sempre imaginei que Felipe foi buscar Natanael embaixo de uma figueira. Foi fácil, né? A gente já teve uma visão lá na frente, já foi buscar ele. Já. Não. Alguns teólogos discutem, queridos, isso é muito poderoso. Alguns teólogos discutem que essa referência que Jesus faz aqui é que na época que Jesus fugiu, que os pais de Jesus fugiram com ele para o Egito, para fugir de Herodes, que queria matar todas as crianças, a mãe de Felipe o enrolou, ele bebendo, o enrolou em lençóis e colocou embaixo de uma figueira. Vou explicar melhor isso. O que eu estou dizendo para você é que Jesus conhece o teu passado. Jesus conhece a tua dificuldade. Jesus conhece onde você parou. E essa noite Ele está dizendo para você: antes de você chegar aqui, eu já te conhecia. E hoje é o dia que você vai continuar. De onde você parou já é o dia que você vai sair debaixo daquela figueira. E você vai encontrar o que você tanto procurava em mim. Aleluia! Então depois disso, no terceiro dia, chegou o momento dessas bodas de casamento. E Caná da Galileia era uma cidade, para não usar uma palavra muito pesada, era uma cidade desprezível. Se Nazaré tinha essa fama, você imagine Caná da Galileia ali próximo. Então Jesus foi para esse casamento e foi onde ele realizou o primeiro milagre do começo do ministério dele. E por isso que eu falei para você não desprezar lugares, porque num lugar desse ermo, num lugar desprezível, num lugar problemático para muitos, com pessoas que eram desconfiadas naquela época com Jesus, Jesus fez o maior milagre da vida dele. E eu vou explicar para você por que eu estou dizendo isso para você, irmão. Então, nesse terceiro dia, acontece o casamento, mas ele não estava lá no terceiro dia. Ele não estava lá naquele momento que começou o casamento. Porque o 2 diz que Jesus foi convidado depois. Que Jesus e os discípulos deles foram convidados depois. Então, provavelmente, Jesus não chegou no início da festa, que durava entre 7 dias. Então provavelmente Jesus não chegou naquele primeiro dia ou no segundo dia, mas ele chegou um tempo depois, até porque a gente vai ver o que aconteceu quando ele chegou. Jesus foi convidado para essas bodas e ele levou os discípulos dele. Então aqui Jesus já fazia uma menção às bodas do Cordeiro, que é o final da nossa vida nessa terra. Então, no início do ministério de Jesus, ele já fez um milagre em bodas de casamento, conjecturando o que seria depois as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja. O interessante é que no verso 3 diz: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. O segundo ponto que eu quero frisar com você hoje saiba para quem recorrer em momentos difíceis.
interessante é que Jesus acaba de chegar no casamento e a mãe dele corre até ele e diz: acabou o vinho da festa. Naquele momento, naquela época, um casamento faltar vinho era uma tragédia. Era humilhante para os familiares deixar com que faltasse vinho, até porque eles eram responsáveis. Eles eram responsáveis por dar comida, hospedagem, bebida para todos os convidados dos noivos. Olha que coisa legal. 7 dias bancando tudo para os convidados. Então faltar vinho era um problemão. Era muito problemático ali, faltar vinho. E o que se pode inferir do texto é que Maria conhecia bem aquele pessoal. Porque rapidamente ela corre até Jesus. Rapidamente ela olha para Jesus e diz: olha, faltou vinho. Não tem mais vinho, acabou o vinho. Então ela sabia para quem ela poderia correr para resolver o problema dela. Queridos, deixa eu falar para você uma coisa. Talvez os seus pais gostam muito de você, amam muito você, os seus amigos, os seus discipuladores, os seus pastores. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que somente Jesus pode fazer por você. Saiba para quem você vai correr quando você precisar de algo da parte de Deus, de algo da parte de Jesus. E Maria vai até Jesus e diz: acabou o vinho, a gente não tem mais vinho. Mas Maria tinha tanta certeza que Jesus ia fazer. Por quê? Você parou para pensar? Por que Maria sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa? Por que Maria sabia que de alguma forma Jesus ia ajudar naquela hora? Até porque ninguém morreu ali, né? Ninguém morreu, ninguém foi ferido, ninguém chegou leproso. Não, acabou o vinho. É um problemão? É, muito problemático naquela época. Mas como Maria sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa, diz assim, o seu amigo aí do lado disse: era filho dela. Mãe conhece o filho, né? Amém. Eu vou explicar para você por que Maria sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Abra sua Bíblia em Lucas 1:37. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Por que Maria sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa? Pois nada é impossível. Quem que é Deus aqui? Deus. Eu estou dizendo para você nessa noite que para Deus não tem nada impossível de fazer na sua vida também. Aleluia! Eu quero que você entenda essa... Deixa aqui, querido, para mim. Quero que você entenda esse versículo aqui, ó. Pois nada é impossível para Deus. As duas vezes que esses versículos foram usados na Bíblia, eles não foram ditos por homens. Uma vez ele foi dito pelo próprio Deus, quando encontrou Abraão e Sara. E nesse momento, quem disse isso para Maria, mãe de Jesus, foi um anjo. Vai no verso 31. Vai no verso 31. O anjo chegou para Maria e disse o seguinte para ela: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele porá o nome dele de Jesus. 32. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Seguinte. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus.
Eu estou falando de um Jesus que tem poder para fazer qualquer coisa. Oh! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Machismo à parte, né? Tem a negócio do cara que não quer pagar conta e tal, mas machismo fora a parte. Maria, se você parar para pensar, Maria ficou 9 meses grávida de um homem sobrenatural. 30 anos convivendo com um homem sobrenatural. E ela não disse, ó, nada. Para a mulher é difícil, não é não? Já pensou? Vem um anjo, no outro dia já corrige, assim, minha amiga, veio um anjo e disse que eu vou ser mãe de um homem sobrenatural que vai reinar em todo lugar. Imagina. Mas ela não, ó, ficou caladinha. E nesse momento, Maria sabia que era o momento que Jesus poderia fazer alguma coisa. O verso 4 diz assim, ó, estamos já terminando. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Em outras versões diz: mulher, a gente não precisa se preocupar com isso. Não é chegada a minha hora. O radical grego aqui da frase, não é chegada a minha hora, significa que não é o momento que eu vou fazer milagre ainda. Ou seja, eu não estou ainda autorizado a fazer o milagre. Eu não comecei a trabalhar fazendo milagre ainda. Mais resumidamente, quando ele fala assim, não é chegada a minha hora. E ele não desrespeitou Maria. A primeiro momento você lê aqui, você fala, esse cara parece que ele, né, foi muito rude com a mãe dele, foi muito grosso com a mãe dele. E não, naquela época sim, o tratamento mulher era respeitoso com as mulheres. Então Jesus, com todo respeito, é como se ele dissesse assim: mãe, ainda não chegou o tempo de eu começar a trabalhar. 30 anos de idade, não começar a trabalhar ainda. Mas assim, queridos, Jesus não disse que não ia fazer. Ele disse que não era hora ainda. Talvez você está aqui no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, e ainda não aconteceu nada. O que eu quero dizer para você é que Jesus não disse que não vai fazer. Eu estou dizendo para você que ainda não era hora dele fazer por você. Mas hoje é uma estação de milagres nessa noite para a sua vida. Em nome de Jesus. Porque Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Aleluia. O verso 6 diz o seguinte. Aliás, o verso 5, a mãe de Jesus diz assim: façam tudo quanto Ele vos disser. Essa tinha fé. Ela olhou para os meninos que serviam naquele lugar e disse assim: olha, façam tudo que ele falar para vocês. Terceiro ponto, acredite que Ele vai fazer. Creia que Ele vai transformar. Creia que Ele tem poder para mudar qualquer circunstância. Há poder no nome de Jesus, querido. Então acredite que Ele vai fazer. E Maria acreditou. Maria disse para os garçons: façam o que Ele disser para vocês. Faça o que Ele disser para vocês. O verso 6 diz o seguinte: estavam ali postas 6 talhas de pedra, ou 6 potes, né? Para as purificações dos judeus, em cada uma cabia entre 80 e 120 litros. Daria no total o milagre todo 720 litros. Vamos pegar sempre para mais, né? O Deus, não há nada pequeno em Deus. Então 720 litros o máximo que pegar. Essas talhas eram como potes ou algum tipo de cisternas para poder se lavar, para poder purificar, né? Na entrada do casamento, na saída, porque esse casamento de 7 dias, gente, chegava gente, saía gente, era, né, chegando convidado, sendo convidado o tempo todo. Então eles lavavam ali. A Bíblia não diz exatamente se estavam vazias essas talhas.
ou esses potes. Ele não fala assim, estava vazia, mas ele fala que tinha elas lá. E que era para purificação ali. E aqui é algo muito poderoso. Porque provavelmente essas talhas estavam sujas. Provavelmente a água que estava na talha, nos potes, já estavam sujas. Porque eles já tinham se lavado, talvez tinha pouca água. Mas dessa água, Jesus fez o melhor vinho, querido. Eu quero voltar a fita e falar agora devagar para você me entender onde que está o ponto aqui. Aquelas talhas eram sujas. A água estava suja. E Jesus fez o melhor vinho. O que eu estou dizendo para você é que talvez dentro de você já sujou a depressão, o desespero, os problemas, as circunstâncias, a falta de fé. Mas o que eu estou dizendo para você é que se você deixar Deus encher você hoje, Ele pode fazer de você o que era pior, se transformar no seu melhor momento. Aleluia! 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 O verso 7 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. Uau, aqui está. Quarto ponto: a obediência e a persistência transforma a sua necessidade em provisão. A obediência e a persistência transformam a sua necessidade em provisão. Os garçons poderiam questionar Jesus e falar assim: o noivo faltou vinho, eles querem vinho, e o Senhor está pedindo para a gente pegar água e colocar nas talhas que talvez estavam sujas. Mas não tem muita lógica. Não tem lógica eu pegar, se precisa de vinho, eu pego água, somente água para colocar dentro dos potes, das talhas. Não era mais fácil Jesus fazer multiplicar dinheiro? Não era mais fácil Jesus trazer alguém, falar com alguém, o Espírito Santo falar com alguém e trazer a pessoa, bater na porta e falar assim: ó, eu trouxe um caminhão de vinho para vocês, que eu sabia que vocês estavam precisando. Mas eles não questionaram Jesus. Eles simplesmente pegaram a água, não sabe se era longe, se era perto, mas eles pegavam a água e traziam até para encher as talhas ou a cisterna. Iam lá, pegavam e traziam e enchiam as talhas. Eles não questionaram Jesus sobre o método que Jesus usou para fazer o milagre. Eles não indagaram, eles não resmungaram ou murmuraram: por que desse jeito? Se eu preciso disso aqui, mas o Senhor está fazendo algo diferente, não está certo. Então a gente aprende, querido, olha só, a gente aprende a vida toda que água não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. O que eles precisavam tinha um cheiro, tinha cor e tinha sabor. Só que o que eles estavam fazendo não era o que eles queriam fazer, mas eles estavam fazendo por obediência o que Ele mandou fazer. Eles não queriam fazer o que Ele mandou fazer, porque não tinha cheiro, não tinha sabor e não tinha cor. Mas eles começaram a fazer o que Jesus mandou fazer. Pegar o que não tinha cheiro, não tinha sabor e não tinha cor, e começaram a colocar. E eles voltavam lá, pegavam e começavam a colocar. Eu estou dizendo para você que o caminho da obediência, eu quero dizer para você que o caminho da obediência transforma a sua necessidade em provisão. Fazer continuamente aquilo que eu não quero, mas porque Ele mandou eu fazer, até que aquilo que eu fizer se transforme naquilo que eu precisava. Vou repetir para você: fazer continuamente aquilo que eu não quero, mas porque Ele mandou eu fazer, até que aquilo que eu quiser
se transforme naquilo que eu esperava. Eles estavam pegando aqui algo que não tinha sabor, não tinha cheiro e não tinha cor. E no momento que eles traziam para cá, que eles pegaram para levar para o mestre de sala, já tinha sabor, já tinha cheiro e já tinha cor. Eu quero dizer para você que o caminho da obediência e da persistência transforma a sua necessidade em provisão. Chegou o tempo de Jesus transformar a sua vida com cheiro, com sabor e com cor, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! A Aline é maravilhosa, né? Ela que puxa o couro da palma, né? Obrigado, Aline, pela força. Vou pagar uma pizza para você depois. Amém. Agora, querido, de verdade, último ponto que eu quero encerrar com você. É o quarto ponto. Eu quero dizer de uma forma diferente. E disse-lhe, o 10, vamos para o verso 10, disse o seguinte, o mestre Sala chamou o noivo, disse o seguinte, todo homem, o mestre Sala disse o seguinte, em todo lugar que eu fui fazer casamento, em todo lugar que eu participei de casamento, primeiro é servido o vinho de menor qualidade, mas aqui, o vinho de melhor qualidade foi servido depois. Naquela época servia-se o melhor vinho antes, para que começasse a tomar muito vinho, de repente já não tivesse mais paladar, para saber a diferença entre um vinho bom e um vinho ruim. Só que Jesus mandou levar para quem? Para quem conhecia de vinho. E quando os garçons chegaram com aquele vinho, que ele provou, ele falou assim, esse vinho aqui é o melhor que eu já provei. Esse vinho aqui é o melhor que eu já provei. Chamou o noivo e disse o seguinte, ei, vem cá. O seu casamento, o melhor vinho, foi servido depois. Não. Deixa eu explicar para você. Quando você convida Jesus para estar com você, Jesus vai em qualquer lugar para fazer milagre, para você não ser humilhado nem passar vergonha. Eu quero dizer para você que a noite do seu milagre hoje, não haverá vergonha, não haverá timidez, é a noite do seu milagre aqui. Aleluia. Então ele fala, o melhor vinho foi servido depois. Eu quero encerrar aqui da seguinte forma. O melhor vinho foi servido depois. O melhor vinho foi servido depois. A minha palavra final tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: os anos que foram consumidos eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu quero encerrar dizendo para você que o melhor momento da sua vida começa agora. Meu Deus, eu estou dizendo para você que o melhor momento da sua vida começa agora. A melhor estação da sua vida começa agora. É a estação da colheita, é a estação de portas abertas, é a estação de muralhas caindo, é a estação de promessa, é a estação de abundância, para a glória de Deus.